histórias como essas, há muitas, de charlatães, de enganadores, de gente que usa o nome de Jesus para promover curas, milagres, maravilhas. Eu já conheci, já vi alguns. E são pessoas que usam isso para arrecadar dinheiro, ganhar dinheiro. Ele tinha uma meta de $3.500 por dia. Ele precisava tirar para manter o staff dele. Então, há muitos assim, que usam o nome de Deus, o nome de Jesus, para explorar a fé das pessoas. Agora, por causa disso, e aí é o que eu vou falar de milagres. De onde provém os milagres? Às vezes são falsos, são enganadores. Por causa disso, de embustes, de trapaças, de malandros, as igrejas históricas, evangélicas históricas, a maioria delas chegou ao consenso que hoje Deus já não opera mais milagres e maravilhas. Há muitos manuais de teologia, de doutrinas, da igreja presbiteriana, igrejas de tradição reformada, que eles dizem assim, olha, os milagres foram só até os apóstolos. Quando a Bíblia foi formada, os milagres desapareceram e hoje já não acontece mais milagres assim. Então, a tendência da igreja histórica, presbiteriana e outras igrejas de desacreditarem, de serem céticas, de não buscar ou orar para que milagres aconteçam. Há pastores presbiterianos que são extremamente céticos sobre tudo que é sobrenatural, miraculoso, invisível. São profundamente descrentes dessas coisas. Não creem, não aceitam, não buscam e às vezes condenam. Porque por um lado a gente vê falsificações, enganações, embustes e roubalheiras. Mas por outro lado a gente vê que é uma igreja que não busca, não vê, não experimenta coisas miraculosas, sobrenaturais de Deus. E a minha intenção ao começar a pregar sobre isso é que a gente busque o equilíbrio da palavra do Senhor. Porque Jesus falou assim, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Há igrejas que só enfatizam estudo bíblico, mas não provam o poder de Deus. E há igrejas que só falam de milagres, 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 e não estuda a Bíblia e não prega a palavra. Jesus fala, a gente erra nos dois extremos, não conhecendo a Bíblia e não experimentando o poder de Deus. A minha intenção ao pregar essa mensagem é que a gente seja uma igreja da palavra e do poder de Deus. Uma igreja que estuda a Bíblia, que seja sério no estudo, no aprofundamento, na teologia bíblica cristã, e uma igreja aberta para o sobrenatural, para o miraculoso, para o prodígio, para o sinal, para a maravilha de Deus. Essa é a minha intenção aqui hoje. Amém? E eu quero mostrar para vocês alguns cuidados ao falar desse assunto, algumas advertências. Então, muita coisa são enganadores. Segundo, há muita coisa que acontece hoje que é fruto da mente, da alma, da emoção humana. Há muita coisa que leva nome de milagre, que é autossugestão, que é histeria, que é hipnose quase. Há muita gente que é levada pelo controle psíquico, da indução de massas e essa coisa mais. Eu acredito que a mente humana tem mais poder do que a gente imagina. Eu acredito que a alma humana tem um poder latente, natural, que até algumas pessoas têm dons naturais, que não tem nada a ver com espirituais, dons naturais de pessoas que conseguem intuir, perceber, discernir realidades extracessórias, realidades invisíveis. Tem pessoas assim. E eu não vou me aprofundar nisso, mas eu creio. Eu creio que há pessoas assim. E eu creio que o pensamento humano, tudo que o cérebro produz, ele é uma energia.
Isso você percebe, há pessoas que conseguem até ler, discernir a energia da pessoa, sem você entrar no aspecto espiritual, se é de Deus, se é do diabo. É apenas uma questão da alma, da mente, da indução, de hipnose e coisas assim. E coisas assim que as pessoas usam, que alguns que conhecem, controle de mente, lavagem cerebral, coisas assim, muita gente faz. Sem falar que algumas curas são psicossomáticas, porque algumas doenças são doenças geradas da alma, no sentimento, e aí entra no corpo. E quando a pessoa na mente crê que vai ficar, aquela doença que é da mente some. Alguns estudiosos pesquisaram algumas pessoas que diziam ser curadas em alguns ambientes e perceberam que a maioria das doenças eram doenças psicossomáticas. Que naquele momento que elas decidiram ser curadas, aquele sintoma sumiu. Então há isso também. Há isso também. Há coisas de enganação, há coisas da alma, da mente, e há coisas do mal. Há milagres, prodígios do mal. O Senhor Jesus já advertiu que viriam falsos cristos e falsos profetas que fariam grandes sinais e prodígios e enganaria, se possível, até os eleitos. Mateus 24, 24. 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo diz que na vinda do iníquo ou do anticristo, ele iria fazer grandes prodígios e sinais. E muitos o seguiriam, mas eram segundo a iniquidade, eram milagres do mal, patrocinados pelo diabo, que faria aqui nessa terra, e impressionaria grandemente as pessoas, e as pessoas ficariam impressionadas com esses milagres. No dia do juízo final, Jesus diz que muitos chegarão diante dele e falarão: Senhor, em teu nome nós expelimos demônios e fizemos milagres. E Jesus vai lhes responder: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, o mal, porque eu não vos conheço. Então é possível acontecer fenômenos sobrenaturais inspirados pelo mal. Inspirados pelo mal. Há hoje muita gente que busca coisas ocultas que a Bíblia proíbe, porque ao buscar você está abrindo a porta, escancarando a porta para o mal. Ocultismo, invocação de mortos, tarô, leitura de mão, horóscopo, todo esse negócio é buscar o mal. Deus proibiu. Se você entra em quiromancia, essas coisas todas, busca de mortos, invocação de mortos, mediunidade, é tudo obra do mal. E ao fazer isso, você se abre para a influência maligna. E a Bíblia diz que ele faz essas coisas. Eu lembro quando minha mãe, antes de se converter, ela ia em um homem que era curandeiro. Depois ela voltava, deitava na cama, colocava as velas acesas, e ela disse que via um espírito e operava. E ela sentia no corpo a operação do espírito maligno, que ela acreditava que era um espírito benigno. Há muita gente hoje assim, abrindo a casa, abrindo nas novelas, no cinema, escancarando a porta para espíritos enganadores. As pessoas bem intencionadas, pessoas com corações sinceros, mas sendo enganados pelo mal, pelo diabo. E ele age. E ele faz coisas maravilhosas. E ele opera alguns sinais. E algumas coisas incríveis acontecem. Na Bíblia diz que previsão do futuro o diabo faz. A Bíblia diz que se Deus permitir, ele até mata pessoas. Que ele engana, que ele seduz, que ele revela. A Bíblia fala essas coisas. Então, há o poder do mal. Há o mistério da iniquidade operando nos filhos do engano, diz a Bíblia. Isso é uma coisa séria. E o Brasil é um país extremamente
seduzido pelo oculto. É um país que busca coisas ocultas, espiritualistas, contatos com mortos, mágica, feitiçaria, coisas assim. Isso é chamar o mal para a sua casa. E como eu já falei aqui, eu já vi essas coisas dentro da minha casa. Eu já vi essas coisas da minha família. E eu posso dizer na experiência da minha família que tudo isso é do mal, é do diabo, é de Satanás. Por mais bem intencionado que a pessoa seja, isso é poder do mal. Agora, preste atenção aqui no que eu vou falar. Se num país como o nosso, encharcado de sobrenatural do mal, de gente que busca essas coisas, de gente que vai atrás, que até, como eu já conheci 2 PhDs em química, em física, acreditam nessas coisas e os buscam. Se até os nossos cientistas estão buscando o sobrenatural do mal, eu fico olhando para a nossa igreja, e a nossa igreja é a igreja que não crê. E uma igreja que não crê no poder de Deus para combater o poder do mal é uma igreja estéril, é uma igreja fraca, é uma igreja que não crê que Deus, que Jesus se manifestou para destruir as obras do mal. E o Deus nosso é um Deus de sinais, prodígios e maravilhas. É um Deus que faz coisas extraordinárias. É um Deus que cura enfermidades, que liberta oprimidos, que sara. É um Deus que fala, que revela, que age. Esse é o nosso Deus. Então a nossa igreja às vezes não tem um ministério eficaz, porque ela se omite. Às vezes eu percebo que alguns cientistas são mais crédulos que alguns pastores nossos. Eles acreditam mais em coisas assim do que muitos que eu conheci. Agora, olhe para as Escrituras, olhe para a Bíblia, olhe para o Novo Testamento, para o Velho Testamento e veja o céu se abrir, anjos andando, anjos descendo, anjos falando. Veja o Senhor Jesus mandando a igreja ir. E disse: esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome sararão enfermos, expelirão demônios. Em meu nome. Jesus falou isso. A igreja tem que ser a igreja da palavra e do poder. E do poder. 2 extremos. Você correr atrás desses negócios. Outro extremo, você não crê nisso daí. Você não crê. Você achar que isso não acontece mais hoje. Como muitos dizem, não, isso aí acabou no tempo dos apóstolos. Hoje não se repete mais essas coisas. E você se fechar, e fechar Deus nessa caixinha e dizer: agora, Senhor, o Senhor não age mais aqui. Agora o Senhor não opera mais aqui. Agora o nosso negócio é só estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. E o capeta lá fora está entrando, descendo, oprimindo, manifestando, dominando, enganando, seduzindo. Gente que eu conheci, que se converteu, que em cemitério, arrancava um pedaço de corpo, comia. Gente que passa 3 dias fechado num buraco, só bebendo sangue, raspando o cabelo para invocar espíritos malignos. Gente que assalta cemitérios, que vai na encruzilhada. Gente que não é pobre. Gente que não é só favelado. É gente da elite. É gente da alta classe. É gente que busca essas coisas. Agora, a igreja evangélica no Brasil, a nossa igreja, tem que ser uma igreja que combate o mal com o poder de Deus, com o poder da palavra, com o poder do evangelho. Que o nosso Deus, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E para sempre. Então, os milagres vêm de trapaceiros da mente, do mal, e vêm de Deus. O Senhor opera, o Senhor faz, o Senhor diz. Jesus falou em Marcos 16, esses sinais vão te seguir. O Senhor Jesus falou: ide, imponham as mãos, orem, curem os enfermos. Esse texto que eu li, quando a igreja está ameaçada, toda a igreja ora e diz: Senhor, dá-nos intrepidez para pregar a palavra e estendes a mão para fazer sinais, prodígios
e maravilhas. E maravilhas. A igreja ora por isso. A igreja ora para que Deus estenda a mão. Não somos nós que curamos. Não é a igreja que cura, não é a igreja que faz milagre. Mas o nosso Deus faz milagres e maravilhas. E eu quero desafiar você a crer nisso. A crer nisso. A abrir o seu coração e dizer, Deus, eu creio. Eu creio. Então, resumindo, 3 atitudes que a gente tem que ter. Primeira, creia. Creia que Deus é o Deus de maravilhas. Domingo que vem eu vou falar das maravilhas que Deus faz. Creia que Deus é o Deus que abriu o mar, que fez descer pão do céu, trouxe as codornizes, da rocha fez brotar água, que Deus é o Deus que andava com o povo durante 40 anos e de noite o fogo iluminava e de dia a nuvem cobria do sol e o povo andou 40 anos sem gastar as roupas e os sapatos. Creia que Deus é o Deus que fez prodígios no Egito, é o Deus que fez prodígios através de Elias, de Eliseu, é o Deus que fez maravilhas e maravilhas nos juízes, com Gideão, com Sansão. Olha a Bíblia inteira, olha a Bíblia inteira. Veja os ministérios dos anjos. Veja, você vê anjo indo, voltando. Você vê anjo Miguel lutando contra o principado da Pérsia, que é o Irã. Você vê batalha espiritual. Você vê anjo lá agindo. Você vê poderes do mal também agindo. Olhe para o Novo Testamento. O que Jesus mais fez, além de ensinar, curar, expulsar demônios e levar a boa nova do reino. Leia os evangelhos. Leia a igreja de Atos. Os apóstolos, Filipe que não era apóstolo, Estevão que não era apóstolo. Olhe e veja as maravilhas de Deus operando através da igreja. Deus está agindo. Deus faz maravilhas. Deus faz milagres. Deus faz sinais portentosos e extraordinários. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Você precisa crer que as respostas de Deus podem demorar, mas as respostas de Deus também são imediatas. Numa hora, num momento, num segundo, Deus pode fazer mais do que em 10 anos. Você precisa crer que quando o Eterno se levanta e diz, agora eu vou agir, Ele age. Ele age. E cegos veem, e paralíticos andam, e leprosos são purificados, e pecadores são salvos, e vidas são libertas. Quando o Eterno se levanta e põe a mão dele, maravilhas acontecem. Deus age. Ele não ficou lá no passado, irmão. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Creia. Segundo, tenha discernimento. Tenha discernimento espiritual. Discernir. Testar os espíritos, diz a Bíblia. Teste o espírito, examine. Discirna se é de Deus, se é da carne ou se é do inimigo. Tenha discernimento, observe. Não creia em tudo que é feito em nome de Deus. Há muito charlatão, há muita enganação, há muita mentira. Há muita coisa feita em nome de Deus que não é de Deus. Tenha discernimento, observe o agente. Observe qual é o fruto do milagre. Observe se quem recebe a glória é Deus ou se é o pastor. Observe se quem recebe a glória é Deus ou é a igreja. Porque eu já vi muitos que a glória é dele, que o louvor é dele ou da igreja dele, que o milagre só acontece naquele lugar, que Deus só age através daquele homem. E o povo brasileiro já gosta de idolatrar um homem, não? Tem igrejas que o povo fica lá querendo pegar o suor dele, pegar na roupa. Lá no Paraná tinha um que fazia uma passarela, ele passava por cima e o povo ficava pegando assim na mão dele, na capa dele, na roupa dele, porque acreditava que ele podia fazer milagre. O que esse pastor está fazendo? Roubando a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando Paulo e Barnabé fizeram um grande milagre e o povo começou a adorar, Paulo rasgou a roupa e falou alto, não me adorem que eu sou homem igual a vocês, adorem a Deus. Tem pastor que gosta de roubar a glória de Deus.
Tem pastor que brinca com coisa séria. Deus não divide a glória dele. Homem nenhum faz milagre. Igreja nenhuma faz milagre. Quem faz milagre é o Senhor Jesus Cristo. E nenhum homem pode roubar a glória de Deus. Deus não divide a sua glória. Então, quando o agente do milagre é muito cheio de pompa, cheio de soberba, eu sou o cara. Eu faço e aconteço. Essa igreja aqui é maravilhosa. Tenha discernimento. Tenha discernimento. Quando é vendido lenço com suor do pastor, tenha discernimento. Tenha discernimento. Eu já preguei igreja, depois da pregação, meu irmão, pastor, eu posso beber aquela água lá que você estava bebendo? Falei, mano, está amarrado esse negócio, só tem baba lá. O povo fica fazendo ídolo. Acreditando no homem, acreditando na pessoa, irmão. Não creia nisso, duvide disso. Agora, o povo que às vezes exerce a fé, pode ser até picareta, mas Deus age em muitos lugares. Você não pode, às vezes, pastor, o fulano de tal é de Deus ou não é de Deus? Eu não sei, irmão. Deus é que vai julgar. Eu tenho discernimento para mim. Eu entendo que não é assim, que não é esse sensacionalismo, show, espetáculo. Jesus age e faz e acontece. E você não precisa nem ter multidão. Pode ser na sua casa, no seu quarto, aqui, sozinho, em grupo. Deus opera. Deus não precisa de música, de indução. Deus é Deus. Se você crê, Deus faz. Então tenha discernimento, irmão, discernimento. Não caia em toda conversa. Não fique impressionado com certas coisas. Eu vi 2 grandes evangelistas internacionais. E eu vou dizer o nome. Você sabe que eu digo o nome mesmo? Que eu fiquei decepcionado com o que eles fizeram. Primeiro, chama-se Benny Hinn. A multidão, desde 7 horas da manhã, esperando o profeta chegar. Chegou 1 da tarde, o povo ficou 6 horas cantando, aleluia, aleluia. Ele chegou e não falou nada com nada. Falou umas besteirinhas. Falou, tem que pegar o avião, fica aqui minha unção. E se mandou. E levou a oferta, é claro. Benny Hinn. Olhe para o histórico dele lá nos Estados Unidos. Outro, que talvez você até já contribuiu com ele, mas eu ouvi e vi. Morre Cerulo. Mandou chamar os doentes, os paralíticos. Chegou lá, meia hora, tirando oferta. Depois falou assim, Deus abençoe todo mundo. Se mandou com um saco cheio de dinheiro. A vice-governadora do Paraná, que era crente, teve que ir na televisão e no jornal para dizer, nós que somos evangélicos, não acreditamos que é desse jeito o evangelho. E ele se mandou. E ele se mandou. Ninguém foi curado. Eu estava lá, eu vi. Olha o histórico dele nos Estados Unidos. Então, não coloque sua fé em homem. Não coloque sua fé em instituição. Coloque sua fé em Jesus Cristo. Tenha discernimento espiritual. Não caia em toda conversa. Olhe para a palavra. Veja na palavra. E último, creia, discirna e ore. Ore, creia, ore, exercite sua fé. Ore, busque diante de Deus. Eu creio que a nossa vida de fé é feita de oração, da palavra, de comunhão. E eu creio que Deus pode, em determinados períodos, abrir o céu e fazer maravilhas. E aí, eu desafio você a olhar para alguns períodos da história, alguns lugares que a gente chama de períodos de avivamento. Em muitos lugares o céu se abriu e coisas espantosas aconteceram. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Coreia, na China. Hoje mesmo na China acontecem milagres extraordinários. Em alguns lugares da Índia, em alguns lugares da Coreia do Sul, Deus está fazendo coisas extraordinárias, miraculosas, sobrenaturais, e a igreja está crescendo. Milagre não converte ninguém, o que converte é a palavra, mas o milagre confirma e autentica a palavra que é pregada.
Há períodos da história da igreja que coisas de Deus começam a agir. Deus começa a operar. Parece que Deus tira o véu. E aí o povo começa a experimentar as maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus. Há uma história que eu gosto muito, já contei aqui várias vezes. Foi um dos primeiros livros que eu li. Chama-se Reavivamento na África do Sul. Traduzido pelo Dr. Augustus Nicodemos. Lá na África do Sul, na tribo Zulu, na década de 60 e 50, eu ouvi um dos pastores lá, tinha uma missão que pregava o evangelho, uma missão presbiteriana, e a igreja tinha 20 pessoas, e a igreja vivia uma briga, uma fofocaiada, um pecado. E um dia, lá no meio da África, manifestou um demônio, e o pastor ficou 3 dias, não conseguiu expulsar o demônio. Aí o pastor entrou numa crise, e ele começou a examinar o coração dele e viu que o coração dele era racista, que o coração dele era carnal, e ele entrou num processo de consagração, de busca de Deus. Ele começou a orar e jejuar, orar e jejuar, orar e jejuar, e daí ele levou a igreja para orar e jejuar. E ele começou a pregar sobre o livro de Atos. Vamos ver como era a primeira igreja, vamos ver como viviam os primeiros cristãos. E ele começou a reunir o povo 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, e o povo orava, orava e orava. Depois de alguns meses, ele disse que o céu se abriu. Em uma reunião, Deus desceu no meio deles, o Espírito desceu. Ele disse que não houve nada assim sensacional, mas simplesmente todo mundo sentiu, o Espírito desceu até nós, aleluia. Ele saiu dali, chegou na sua casa, uma mulher bateu a sua porta, e ele olhou para a mulher, assustou. A mulher era a maior feiticeira da região. E ela falou: eu vim aqui para você orar por mim. Quem mandou a senhora vir aqui? Ninguém. Eu senti uma força me mandando vir aqui. Ore por mim. Aquele pastor pôs a mão nela, manifestou espíritos. Ele expulsou os espíritos daquela mulher. E ele passou mais de 2 meses expulsando demônio todo dia. Todo dia. Deus começou a curar aquela igreja. Deus começou a fazer maravilhas naquele lugar. Deus começou a operar. Ele disse que parecia que as coisas de Deus eram palpáveis. O povo entrou numa santidade, numa adoração, numa vida de oração. Ele disse que as maravilhas de Deus se multiplicaram. Olhe para a Inglaterra do século XVIII, os Estados Unidos do século XIX. Olhe para o país de Gales em 1904. Um homem chamado Evan Roberts começou a reunião de oração. Deus falou para ele: volte para a sua casa e comece a orar. E ele começou a orar com as pessoas. De repente, naquele grupo de oração, começou a se espalhar um fogo, um poder, uma graça, um amor, uma unção de Deus, que vidas eram tocadas. Pessoas eram curadas. Pessoas que viviam a vida inteira no vício, eram libertas na hora, naquele momento. Gente que vinha para matar o pastor, como aconteceu muitas vezes, ao entrar naquele lugar, o Espírito tocava na pessoa e ele se prostrava ajoelhado diante de Deus. Maravilhas, maravilhas. Um pastor que sempre foi um pregador medíocre, nesse período de avivamento, em um dia, numa campanha ao céu aberto, o Espírito Santo desceu sobre ele, e um dia ele pregou um sermão que se converteram 500 pessoas. E ele disse: naquele dia Deus falou, e as 500 pessoas, ninguém se desviou, porque Deus estava fazendo maravilhas. Um outro pastor, Deus o acordava toda madrugada e falava ao seu coração tudo o que ele devia pregar e o que ia acontecer naquela noite, e acontecia. Isso não é de igreja pentecostal, é tudo dentro da tradição presbiteriana reformada. Leia para a história, veja os avivalistas, veja os milagres, as curas, o sobrenatural, veja Deus operando, e centenas, milhares de pessoas se convertendo. Nos Estados Unidos, em 1859, um viajante diz: hoje eu vi uma reunião de oração de 2.000 quilômetros. Ele foi viajando o país inteiro, em toda a cidade havia reuniões de oração, gente buscando Deus, gente buscando Deus, gente buscando Deus. O céu se abriu e Deus desceu. Esse é o nosso Deus, irmão. Esse é o Deus que faz maravilhas. Esse é o Deus que pode, hoje, descer sobre você. Esse é o Deus que pode curar. Esse é o Deus que pode realizar milagres. Esse é o Deus que pode. Você crê nisso, irmão?
Meu irmão, a minha família não tinha nenhum crente. Nem conhecia nenhum crente. Meu irmão jogava num time de futebol. E numa noite um jogador crente falou para ele, vamos numa reunião, numa casa. Ele foi naquela reunião. E ele diz, eu entrei uma pessoa e saiu um homem transformado por Jesus. Uma reunião ele se converteu, mas converteu para valer. Ele virou um crente. Uma hora para outra. Uma hora para outra. Às vezes tem gente que está 10 anos e não converte frequentando a igreja. Tem que vem, nada muda. Na hora que o Espírito vem, em um minuto, um instante, Deus faz maravilhas. Pessoas que vão em reuniões ali, e na primeira reunião, a pessoa que fuma há 20 anos já tentou tudo. Você põe a mão na cabeça, ora, e ela nunca mais põe um cigarro na boca, porque Deus pode, Deus faz, eu já vi fazer. Eu já vi presbiteriano falar para mim assim, eu acho que câncer nem Deus cura. Eu já vi gente curada de câncer sobrenaturalmente. Eu já vi gente curada de AIDS. Eu já vi Deus fazer maravilhas. Você crê nisso ou não, irmão? Eu quero desafiar você a crer que quando o Eterno se levanta e diz, eu vou agir, agindo Deus, quem impedirá? Quando a mão do Senhor está sobre nós, irmãos, ninguém segura, ninguém detém, é obra santa, nem Satã, nem o mundo inteiro podem apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa do Senhor. Isso é um hino antigo. Ninguém detém, quando Deus quer, quando a igreja crê, quando a igreja ora, quando a igreja busca, quando a igreja tem discernimento na palavra, quando a igreja tem amor e comunhão, quando a igreja busca com fervor, o Espírito de Deus é derramado no nosso meio. Quando a igreja terminou de orar, o lugar tremeu. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra com autoridade e intrepidez. Nós cantamos um canto que quero ser como criança. Às vezes a gente fica tão cheio de coisa Não, tem que tomar cuidado com isso. Mas e se Deus não operar? E se Deus não fizer? E se aquilo não acontecer? Ih, cuidado, vai virar pentecostal. Cuidado, o povo vai fazer... Que cuidado o quê, irmão? Deixa o Espírito de Deus operar. Deixe Deus agir, não tenha medo da ação do Espírito Santo. Quando Ele quer, Ele faz. A gente tem que abrir e dizer, vem Espírito Santo de Deus, quebra o meu coração, quebranta a minha alma e faz maravilhas e milagres, que é do Senhor e para a glória do Senhor. Amém, aleluia. Eu quero desafiar você a crer nisso. Abrir o seu coração e dizer, Deus, eu preciso disso na minha vida. Eu preciso que o Senhor renove a minha fé. Eu preciso que o Senhor me dê algo novo. Eu preciso de uma unção nova. Eu preciso de uma maravilha. Eu preciso crer nesse sobrenatural. A minha fé é tão humana, tão cética. Eu quero orar por você, para que Deus desperte você para o sobrenatural, miraculoso, maravilhoso de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche os seus olhos aí, irmão. Quem sabe você entrou hoje aqui precisando de uma intervenção de Deus. Esse texto que eu li diz que Pedro estava preso, mas quando a igreja orou, imediatamente o anjo do Senhor foi lá onde Pedro estava e tirou Pedro da cadeia. Imediatamente. Eu quero desafiar você a crer que imediatamente Deus pode agir agora aqui. Na sua vida, na vida de um parente seu, eu quero que você creia. Que se o Eterno estender a mão dele, Ele pode fazer algo que você nunca viu. Ele pode curar algo que ninguém vai todos vão ficar pazos, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ore ao Senhor e coloque a sua vida na presença de Deus agora, e vamos orar. E vamos orar. Eu quero que você coloque diante do Senhor um desafio, algo que você julga impossível. Porque se for possível não é milagre. Eu quero que você coloque algo que você fale assim, Deus, eu quero crer. E eu vou crer que o Senhor vai fazer isso na minha vida. Eu quero que você feche os seus olhos aí. Se Deus colocar um desafio na sua vida, algo, eu quero orar com você e por você.
Eu quero juntar minha fé. Eu quero orar por você. Onde você está, vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Eu vou orar com você e por você. Saia do seu lugar e vem aqui. Se você diz, Deus, eu preciso de um milagre. É algo difícil, é impossível. Eu vou colocar diante do Senhor. Eu vou orar. E eu vou crer, eu vou buscar. Pode vir, chegue aqui perto de mim. Saia do seu lugar e vem aqui. Nós vamos orar ao Senhor. Esse é um ato de fé. É um ato de confiança. É um ato que eu quero que você creia. Coloque diante de Deus aí a sua súplica. Aquilo que você acha que é impossível. Aquilo que aos olhos humanos nem tem solução, nem tem jeito mais. Quero que você creia no Deus de maravilhas, aleluia. No Deus soberano, no Deus todo-poderoso. Vamos orar para que a mão do Senhor esteja estendida sobre você agora. E ore ao Senhor e diga, Deus, eu creio. Deus, eu quero remover a incredulidade e a dúvida do meu coração. Eu quero tirar o ceticismo. Eu quero tirar isso da minha vida agora, Senhor. Eu quero crer. Deus vivo, Deus todo-poderoso, Deus de maravilhas, nós estamos na Tua presença, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, porque eu creio que o Senhor está nesse lugar. E eu creio, Senhor, que quando o Senhor quer, ninguém detém, ninguém segura a Tua mão, o Teu poder, a Tua graça. Pessoas aqui que estão sofrendo, meu Pai. A gente aqui que o Senhor tem visto o choro, a lágrima, às vezes até o desespero, Senhor. E às vezes homem nenhum pode ajudar pessoas, mas o Senhor pode, meu Deus. E é em Ti que nós cremos, é em Ti que nós confiamos, é de Ti que vem o socorro, e é o Senhor que abriu o mar, que pode abrir, que pode curar, libertar. Deus, faz um milagre nessas vidas, meu Pai. Opera maravilha, Senhor, que cada um precisa, necessita. Toca no corpo, na alma, no espírito. Desfaz toda obra maligna, Senhor. E enche o coração de fé, de certeza que o Senhor, nosso Deus, vai fazer maravilhas. Coisas grandes, coisas lindas, coisas extraordinárias. O Senhor pode, o Senhor quer e nós cremos, Senhor. Estende a Tua mão sobre essa vida, sobre essa família, sobre essa pessoa e tira todo o mal, Senhor. Nesse instante, nessa hora, nesse momento, na autoridade do nome de Jesus. Seja curado, seja livre, seja liberto, seja sarado, seja abençoado. Receba a bênção de Deus. Receba o toque de Deus, receba a provisão, receba aquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque nós cremos no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu oro porque eu creio que o Senhor está agindo nesse momento aqui, meu Pai. Que enquanto eu estou orando, pregando, o Espírito está curando, sarando, libertando, o Espírito está removendo, Senhor, todo o mal. E enchendo o corpo, a alma e o espírito de paz, alegria, júbilo, gozo, que vem do céu, aleluia. Nós te agradecemos pela fé, Senhor, porque cremos que grandes coisas o Senhor está fazendo aqui. E vai fazer, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém.